Bem, estamos de volta então para começarmos a aplicar aquilo que aprendemos até agora. A nossa aplicação tem como objetivo gerar um modelo básico para a gestão florestal. E esse modelo básico será constituído por dois módulos integrados entre si. Essa integração será feita no final, mas a integração dos dois módulos deverá ocorrer também. O primeiro módulo desse modelo será denominado o módulo de cadastro. Cadastro, nele guardaremos a informação que fisicamente representa a nossa floresta. O segundo módulo é o módulo de inventário, e aqui nós guardaremos a informação armazenada conforme são feitas as medições de campo. O primeiro passo para a montagem de um modelo relacional é a identificação das entidades que constituem aquele evento que está sendo, para o qual a informação está sendo organizada. E é o que faremos ao analisar uma primeira parte do conjunto de informações ao qual estamos dando o nome de cadastro. Em geral, a entidade que centraliza as informações no cadastro é o elemento ou a entidade talhão. Esses talhões são normalmente agrupados, ou eles apresentam-se agrupados por diferentes motivos, quer sejam eles econômicos, administrativos, legais, etc. Devemos representar no banco de dados esses vários agrupamentos. E esses grupos de talhões podem ser, por exemplo, fazendas distribuídas em regiões, que poderiam também estar agrupadas em núcleos, projetos, áreas de gestão ou ainda em unidades de manejo. Após a identificação das entidades, define-se a relação entre elas. Para talhões e grupos de talhões, temos a relação muitos para um, ou N para 1, que quer dizer que vários talhões existem dentro de um grupo de talhões. Por exemplo, ao representarmos a relação que existe entre região, distrito, fazenda e talhão, podemos dizer que uma região tem vários distritos, um distrito pode conter diferentes fazendas, várias fazendas, e uma fazenda está subdividida em vários talhões. Essas quatro entidades representam objetos existentes na realidade florestal. O próximo passo seria identificar as características relevantes ou os atributos de cada uma dessas entidades. O talhão, por exemplo, é uma determinada área contígua de terra utilizada para a produção florestal, e seus atributos poderiam ser área, índice de sítio, distância até a fábrica, tipo de solo, topografia predominante, microclima e muitas outras. Cada registro dentro da tabela talhão se referiria a um talhão e os atributos área, índice de sítio, distância, tipo de solo, topografia e microclima indicariam quais são os valores respectivos desses atributos nesse registro. Um talhão por registro, vários valores, cada um indicando um determinado nível dos atributos que foram definidos. Alguns desses atributos podem ser interpretados como entidades com atributos próprios e, portanto, são definidos como objetos relacionados com o talhão. É o caso, por exemplo, do tipo de solo, das diferentes classes de microclima, dos diferentes tipos de topografia predominante, cada um deles indicando uma entidade específica na base de dados. Criadas, então, essas três entidades, poderíamos dizer que que um tipo de solo pode estar presente em vários talhões. Da mesma forma, observamos a relação um para muitos em termos de topografia, ou seja, uma topografia pode ser condição predominante em vários talhões, e microclima da mesma forma. Nesta representação, temos que um talhão deve pertencer a uma das categorias de solo
listadas na entidade solo. Um talhão deve corresponder ou deve nele predominantemente prevalecer uma certa topografia também descrita na entidade topografia, e ainda um talhão pode ser ou ter predominantemente o efeito de um microclima que é descrito na entidade microclima. E assim vemos que o nosso módulo cadastro já possui representadas várias entidades do tipo objeto. Algumas entidades, entretanto, são melhor tratadas se encaradas como entidades do tipo evento. É o caso, por exemplo, das entidades rotação e ciclo. No caso, nós vamos nos referir a essas duas entidades como sendo dois eventos diferentes. Uma rotação é uma etapa do manejo de um determinado povoamento florestal, que pode receber várias dessas etapas, portanto, uma rotação seguida de outra rotação, terceira rotação. Ciclo começa com o plantio de uma árvore e termina com o seu corte final. Ou, mais especificamente, o ciclo começa com o plantio de uma área e a total reforma e o início de um novo ciclo de produção. Esses dois conceitos são típicos em regimes de talhadia simples, ou seja, um mesmo talhão pode sofrer vários ciclos florestais de manejo, sendo que a cada reforma do talhão dá-se início a um novo ciclo. Os atributos que podem caracterizar a entidade ciclo são data de plantio, material genético, espaçamento e outros atributos que poderiam estar sendo registrados para cada ciclo. Podemos considerar, por exemplo, nesse caso, que material genético é por si só uma entidade também. Poderíamos criar uma tabela específica para material genético e considerar que num determinado ciclo, em um determinado talhão, que foi plantado numa determinada data, foi utilizado um material genético constante da lista de materiais genéticos na entidade material genético. Já para a rotação, os atributos poderiam ser, por exemplo, data de início, esquema de fertilização e assim outros atributos que fossem interessantes a apontar para a rotação. Neste momento, o mais importante é estabelecer no banco de dados, na base de dados, a relação que existe entre rotação e ciclo. Da forma como definimos rotação e ciclo, parece lógico estabelecer que um ciclo pode conter várias rotações. Resumidamente, temos então, por enquanto, conjunto de entidades do tipo objeto e do tipo evento já formam ou já começam a expressar um conjunto de relações que vão dar a integridade necessária ao nosso banco de dados. Estabelecemos que para cada região registrada na entidade região, podemos ter vários distritos. Para cada distrito, em cada distrito podemos ter várias fazendas. Estabelecemos também que uma fazenda pode ter muitos talhões. Estamos registrando os diferentes tipos de topografia, solo e microclima, mas que uma determinada topografia prevalece em muitos talhões, um determinado tipo de solo pode prevalecer em muitos talhões e um determinado tipo de microclima pode prevalecer em muitos talhões também. Já do ponto de vista das entidades tipo evento, nós consideramos que um talhão pode receber vários ciclos de produção. Um ciclo de produção pode ser constituído por várias rotações. Isso representa bem o regime de manejo de talhadia, onde a espécie ou a árvore rebrota depois de cada corte. E aqui consideramos também o objeto material genético, que pode ser usado em vários ciclos de produção florestal. Vamos agora apresentar o tipo de relacionamento estabelecido para o módulo inventário. A orientação básica é que os dados sejam agrupados por assunto. E, no caso, agrupamos os dados de cadastro até agora e passamos para o módulo inventário. Um empreendimento florestal e o gestor florestal pode considerar a existência de mais de 2 módulos. Além do cadastro e do inventário,
o acompanhamento climático dos eventos na região, os trabalhos de experimentação, de pesquisa, as atividades de viveiro e produção de mudas, as operações. Cada uma dessas áreas pode ser representada através de um módulo na base de dados. O objetivo de apresentarmos aqui mais um módulo é, com isso, estudar como se dá o relacionamento entre módulos. Ao tratarmos do módulo inventário, a entidade mais importante é uma entidade que poderíamos classificá-la como do tipo objeto e que será denominada parcela. A parcela de inventário refere-se à unidade amostral onde são coletadas as medições. Seus atributos normalmente poderiam incluir área, número de árvores, sítio e outros que julguemos importantes. Duas outras entidades são essenciais para este módulo inventário. Medição, uma entidade do tipo evento, e árvore, que pode ser considerada uma entidade do tipo objeto. Em cada parcela são feitas várias medições, e em cada medição de cada parcela medem-se todas as árvores da parcela. Assim, podemos dizer que em cada parcela acontecem várias medições e em cada medição são medidas várias árvores. Pode ser importante registrar qual equipe fez cada uma das medições, assim como também pode ser necessário atribuir a cada árvore uma nota quanto à qualidade do seu fuste. O relacionamento dessas novas entidades com as já definidas, então, é de que uma equipe pode fazer várias medições e, uma vez definida uma nota, essa nota é atribuída a várias árvores. Muitos outros objetos e eventos poderiam enriquecer a modelagem dos dados do módulo inventário. Poderíamos registrar, por exemplo, os diferentes tipos de inventário que são regularmente conduzidos, as variáveis e parâmetros que são medidos em cada um desses inventários, as diferentes formas de estratificação e o tipo de agrupamento que fazemos das parcelas para fins desses inventários, dados de cubagem, etc. Mas para efeito deste exercício, manteremos o nosso módulo inventário bastante reduzido e constituído apenas pelas entidades mais essenciais. E o que precisamos agora fazer é integrar esses dois módulos na nossa base de dados. Para isso, precisamos criar um vínculo entre os dois grupos de entidades que seja flexível e que permita a independência dos aplicativos e consultas ao banco. Essa integração envolve uma reflexão bastante importante na área florestal. Nós sabemos que a localização de cada parcela normalmente pode ser associada a um único talhão. Então, numa primeira análise, ao fazermos a integração dos dois módulos, optaríamos pela relação direta entre parcela e talhão. Mas isso não seria correto. O mais apropriado é ligá-la à entidade rotação, pois a parcela, unidade amostral do inventário, representa e acompanha especificamente o desenvolvimento da rotação, que se renova a cada corte realizado no talhão. A nossa primeira reação seria, então, estabelecer uma relação do tipo uma para várias, ou seja, uma rotação pode ter várias parcelas. Entretanto, usaremos o artifício de criar uma entidade intermediária do tipo 1 para 1 para que o módulo inventário fique totalmente independente do módulo cadastro. Na prática, isso evita que os atributos do módulo cadastro tenham que ser repetidos na entidade parcela e tornam muito mais flexíveis as aplicações de inventário. Ao mesmo tempo, essa solução permite a localização perfeita da parcela de inventário e a busca de todos os dados de cadastro através da entidade rotação. A essa entidade intermediária daremos o nome INV-CADA,
Inventário-cadastro, uma entidade de integração entre os dois módulos. Na prática, essa entidade representa uma intervenção de inventário. Podemos dizer, então, que uma parcela pode receber várias ações de inventário e que, ao longo do período de uma rotação, também ocorrerão várias atividades de inventário. Se consideradas, então, as tabelas que representam as entidades objeto e as entidades evento no módulo cadastro, juntamente com os seus atributos, já vemos aqui um resultado bastante representativo das situações mais comuns na área florestal. Então, uma fazenda pertencente a um distrito, dentro de uma determinada região, é subdividida em vários talhões. Esse talhão pode pertencer a uma classe de topografia, microclima ou solo específica. Em cada ciclo de produção, que pode ou não estar subdividido em rotações, é utilizado um determinado material genético. Os diferentes atributos de cada uma dessas tabelas encontram-se detalhados na apostila que acompanha esta videoaula. Da mesma forma, as entidades que constituem o módulo inventário, tanto as entidades do tipo objeto como as do tipo evento, aparecem resumidas nessa tabela e com seus respectivos atributos, cujos detalhes também são discutidos na mesma apostila. Criadas as entidades e definidos os seus atributos, temos então um modelo básico para a gestão florestal, que pode ser melhor apreciado nesta figura. Temos aqui então a entidade de integração, inventário-cadastro, a entidade invecada, rotação, ciclo, talhão, material genético, fazenda, distrito, região, topografia, microclima e solo fazem parte do conjunto de entidades do cadastro, e as entidades parcela, medição, árvore, nota e equipe fazem parte do módulo de entidades inventário. Façamos então uma nova pausa para um teste de assimilação dos conhecimentos que adquirimos até agora. Bom trabalho!